Luiz, gravando, pronto, iniciou a gravação, já estamos agora oficialmente, né, na nossa segunda reunião do nosso Conselho Participativo, e eu vou pedir, viu, para que o primeiro ponto da nossa pauta vai ser a leitura da ata, para que a gente possa, não já discutir a nossa ata. Então, eu peço que Luiz faça a gentileza, não é, de ler a ata. Pessoal, antes da leitura, veja bem, essa ação de registrar na reunião, como é a nossa reunião virtual, eu peço que vocês coloquem o nome, por gentileza, no chat. Eu estou aqui, meu nome está o de Vitor Hugo Oliveira Barros, então, isso para ficarmos registrados, né? Eu peço a Anderson, a Luiz Matias, que, por favor, coloque o nome completo no chat, tá bom? E isso também é uma maneira de nós formalizarmos o quórum para a reunião. Então, nós temos já quórum. Então, todos os membros hoje que tomaram posse na reunião passada, no Conselho, não é? Lembrando que o Conselho, não é? São 11 membros, não é? O Conselho participa, o nosso Conselho são 11, não é? 11 membros, e estão presentes aqui na nossa reunião 6. Então, está aqui Pablo, já se registrou, não é? Eu peço a Anderson, os outros membros que ainda não se registraram, Luiz Matias, não é? Que coloque aqui o registro, mas já vou pedir que Luiz Gustavo comece a leitura da ata, tá bom? Para a gente começar a discussão sobre a ata. Por favor. Luiz, por favor. Bom dia, pessoal. Vou iniciar a leitura da ata. A ata da primeira reunião extraordinária do Conselho Participativo da Microrregião de Água e Esgoto Sertão, CPM RAI1, realizada por videoconferência no dia 15 de abril de 2025, das 10 às 12 horas, pela plataforma do Google Meet. Aos 15 dias do mês de abril de 2025, às 10 horas e 36 minutos, foi iniciada a primeira reunião do Conselho Participativo da Microrregião de Água e Esgoto do Sertão, CPM RAI1, do ano 2025, de modo virtual, com a participação do senhor Arthur Paiva Coutinho, na função de secretário-geral interino da MRAI1, os conselheiros que constarão na lista em apenso, além dos convidados Luiz Gustavo Nunes e Rebeca Pernambuco. Pauta do dia. Primeiro, abertura. Segundo, apresentação, microrregião de água e esgoto, governança histórico. 3, posse dos conselheiros. 4, informes. E 5, encerramento. O secretário-geral interino, senhor Arthur Paiva Coutinho, às 9h44, 9 horas e 44 minutos, fez a abertura da reunião e dando as boas-vindas aos conselheiros e dizendo o objetivo da reunião, que é apresentar a microrregião e as funções do Conselho Participativo. Em seguida, passou o segundo ponto de pauta. Inicialmente, solicitou a apresentação do mapa com a divisão do Estado de Pernambuco nas 2 microrregiões. Ato contínuo, o secretário-geral interino explicou que a microrregião é uma autarquia interfederativa composta por municípios e o governo do Estado. O conteúdo da apresentação mostrou as entidades da MRAI, né, a microrregião, que é o Colegiado Microrregional, Comitê Técnico, Conselho Participativo e Secretaria-Geral. Suas funções, dando ênfase na atuação do Comitê Técnico e Conselho Participativo, mostrando, inclusive, como são compostos. Elencou que o Conselho Participativo é composto por 11 membros, sendo 6 eleitos pelos municípios e 5 indicados pela Assembleia Legislativa de Pernambuco, a ALEP, pontuando que a ALEP ainda não indicou seus conselheiros. Por fim, apresentou o histórico das gestões das microrregiões desde sua criação, de 2021. Ato contínuo, o secretário-geral apresentou os termos de posse, que deverão ser assinados e enviados por e-mail. Em seguida, solicitou que todos se apresentassem brevemente. Após todos se apresentarem, Arthur Coutinho informou que as informações da microrregião podem ser obtidas no site da Secretaria de Recursos Hídricos e de Saneamento, www.srhs.pe.gov.br, e solicitou a Luiz Gustavo que fizesse uma tour no site, mostrando como acessar as principais informações. Em seguida, Luiz Gustavo apresentou o canal do YouTube das microrregiões, www.youtube.com/mrais_pe. Em seguida, Arthur Coutinho abriu a inscrição para a palavra dos conselheiros. Pablo Alencar perguntou a Luiz Gustavo sobre o grupo do WhatsApp, que ficou de adicional ao referido grupo. Por fim, o secretário-geral interino, seguindo o regimento interno definitivo, indicou o Antônio Celso Dantas Antonino como presidente do Conselho Participativo. Este agradeceu e aceitou a indicação, que foi acolhida pelos demais conselheiros.
Para encerrar, Arthur Coutinho informou os próximos passos do Conselho Participativo, dando ênfase nos documentos da consulta pública: Plano Microrregional de Abastecimento de Água e Esgotamento Sanitário, Projeto de Concessão da Prestação Regionalizada de Serviços de Abastecimento de Água e Esgotamento Sanitário e Contrato de Gerenciamento a ser celebrado com o Estado de Pernambuco. E também sugeriu que já fosse definido um calendário de reuniões. Agradeceu a presença de todos. Por fim, Anderson Dias solicitou a palavra e questionou o esgotamento sanitário da comunidade rural em Salgueiro. Em resposta, Arthur Coutinho falou sobre a deliberação de criação das câmaras técnicas das microrregiões, das MRAs, que poderão atuar nessa e em outras questões das microrregiões. Se colocou à disposição e deu por encerrada a Assembleia às 11h46. Assim, eu, Luiz Gustavo Nunes, relator ad hoc desta reunião, elaborei a presente ata, que depois de aprovado pelo Conselho Participativo, CPM RAI1, foi assinada pelo secretário-geral interino e por mim. Se vocês tiverem alguma sugestão de melhoria, de ajustes, vocês podem falar que eu vou começar. Luiz Gustavo, muito obrigado, viu? Nós vamos em apreciação à ata, não é? Porque esse é o momento e eu, de antemão, não é, já tinha solicitado a Luiz Gustavo que fizesse, eu acho que é extremamente importante, que seja nomeado, né, todos os membros do Conselho que tomaram posse na ata, em vez desses nomes estar apenas no momento, não é, da posse. Eu acho que, não sei a opinião de vocês, está aí aberto, essa minha sugestão, que conste nominalmente, né, o nome de cada conselheiro que tomou posse, porque, no meu entendimento, assim que, né, foi dada a posse, nós efetivamente passamos a ter a reunião do Conselho Participativo. E aí, além disso, eu sou de opinião que a lista, não é, os conselheiros deviam estar fazendo parte da lista dos que vão assinar, não é, a presente ata. Então, pessoal, está aberto aí para discussão. Eu vou passar aqui. Luiz está querendo falar? Não, eu estou vendo o Luiz mexendo na boca, mas está fechado o microfone. Eu vou passar para o Gustavo, que pediu. Luiz, por favor. Não quero a palavra, não. Não fica muito. Pessoal, todos se sentem. Vocês querem fazer alguma alteração na ata? Vocês querem alguma? Vocês concordam com minha sugestão de ser nomeada a comissão e que nós possamos fazer parte também, não é, da assinatura da devida ata? É só abrir o microfone aí e falar, viu? Opinião de vocês. Sim. Concordo, sim. Pablo? Também, Luiz Matias, concordo, Luiz, sim. Você está falando, Luiz, mas não estamos escutando. Seu microfone está fechado, viu? Não sei se... Deixa eu ver aqui. Anderson, quer falar alguma coisa? Alex? Está tudo... Vocês estão com o microfone fechado, viu? Eu não estou ouvindo, não sei se vocês não estão com o microfone... Eu vi o sinal... não estou te ouvindo não, vice Anderson. Vocês estão ouvindo o Anderson? Anderson está falando... Está fechado teu microfone. Abriu o Anderson agora. É meu falando, estava fechado antes. Pode falar agora. Fala aí, Anderson, por favor. Estou tentando aqui, é Luiz Matias. Eu estou tentando, mas não está abrindo. Não, Luiz, você está falando agora. Estou lhe ouvindo. Antes é que eu não vi. Alex, fala aí. Dá um bom dia, Alex, para ver se a gente escuta. Então, estou de acordo com a ata. Tudo que foi lido na ata, aprovado, viu? Obrigado, Luiz. Anderson, dá uma palavrinha, que eu não estou te ouvindo, não, nem Alex. Dá um bom dia aí, fala alguma coisa. Não estou te ouvindo, não. Antes, vocês estão ouvindo o Anderson? Não. Estou ouvindo antes, você está falando, mas não estou ouvindo, não, viu? Alex, está ouvindo o Anderson? Alguém está ouvindo o Anderson ou é só falha minha aqui? Pablo? Anderson, deve ter algum problema com o teu microfone. Pablo, dá uma palavrinha aí para ver se a gente vai escutar, Pablo. Senhores, bom dia. Eu estou
Ouvindo tudo, tá? Estamos te ouvindo, Pablo. Tá ótimo, ótimo. Não é? Quem é que está mais aqui para a gente ouvir? O nosso Pablo falou, Luiz falou, Vitor Hugo. Vitor? Anderson? Anderson, não estamos lhe ouvindo não, viu, Anderson? Consertou aí o microfone, não está nos ouvindo? Tá me escutando? Alô? Anderson? Agora, Anderson, pronto, estamos lhe ouvindo. Fala aí mais, Anderson. Alô? Tá me escutando? Estou de acordo com tudo na Estamos ata. sim, agora sim, agora sim. Agora sim, Anderson. Agora, o alto e claro. Estamos lhe ouvindo. Pronto, eu vou fazer assim, ó. É porque eu tô com fone de ouvido, que eu tô num ambiente aberto, que eu tava tô no trabalho aqui ainda. Quando for para falar, eu vou tirar o fone de ouvido. Eu tô escutando vocês direito. Perfeito. Perfeito, Anderson. Tá bom, querido. Obrigado. Show, abraço. Obrigado. Abraço. Então, pessoal, pelo que eu entendi aqui, todos estão de acordo, né, com essa sugestão aqui de colocarmos, né, nominalmente os membros do Conselho e que a gente faça parte da lista dos votantes. Então, vamos fazer aí. Todo mundo vai assinar a lista. Alex está participando? Agora eu acho que deu certo. Agora, Alex, não. Agora estamos lhe ouvindo, viu? O microfone estava falho aqui do PC e entrei pelo celular. Pronto, eu acho que agora todo mundo... Você ouviu, Alex, a sugestão de modificação na ata, de colocar os nomes Ouvi, perfeito. Tá de Perfeito acordo, aí né? a posição, está perfeita aí a nomeação. Perfeito. Então, pessoal, eu vou colocar aqui, viu, em votação a ata, que nós vamos, lógico, nomear e os conselheiros todos vão assinar a presente ata. Então, em votação, votos contrários e abstenções, por favor, se manifeste. Aqueles que tiverem de acordo, permaneçam como estão. Então, não é? Aprovado por unanimidade. Vamos agora ao segundo ponto da nossa pauta, da nossa reunião hoje, que é justamente a apresentação, não é, da consulta. Aí nós temos hoje, para fazer essa apresentação, não é, Marcelo, temos dois Marcelos, não é? E, por favor, é Marcelo que vai, Marcelo Corrêa que vai apresentar, ou os dois vão dividir um pouco, os dois vão apresentar, Marcelo? Bom dia, presidente. Vai começar comigo e depois eu passo a palavra para o Marcelo Santos. Eu não sei, viu, se não é melhor chamar Correia e Marcelo, não sei como é para não ficar os dois na confusão. Eu digo aí, ó, Marcelo Santos, bota. Marcelo Correia, um grande prazer, viu, e Marcelo Santos, os dois estarem aqui conosco. E aí vocês estão com a palavra, né, para fazer a apresentação, não é, das consultas públicas. Então, por favor, viu, palavra de vocês. Obrigado, presidente. Cumprimentar aí todos os membros do Conselho Participativo, presidente, Gustavo, Arthur, secretário-geral aí, executivo da Secretaria e secretário-geral da Microrregião, nos convidou para fazer aqui uma apresentação para esse conselho relacionado aí aos resultados da consulta pública realizada aí entre 11 de dezembro de 24 e 7 de fevereiro de 2025, que englobou o Plano Regional de Saneamento, o projeto de concessão de serviço de água e esgoto da microrregião e o contrato de gerenciamento. A gente tem uma apresentação aqui com a síntese aqui da consulta e a configuração do projeto após a análise da consulta. Queria pedir aí para Gustavo colocar, por favor, na tela. Pronto. Obrigado, Gustavo. Pode passar, Gustavo. Então, a gente vai apresentando, mas fica à vontade aí para nos interromper se ficar alguma dúvida, né? Então, em primeiro lugar, o desafio que foi colocado no projeto que foi posto na consulta é o desafio de alcançar a universalização dos serviços de água e esgoto na microrregião e no estado de Pernambuco, né? Quando se olha o projeto nos dois blocos, nas duas microrregiões, A1 e A2. O Marco Legal de Saneamento estabeleceu a meta da universalização até 2033. Essa meta representa para o estado de Pernambuco sair dos atuais 87% de cobertura para 99%, com regularidade de serviço, ou seja, com afastamento do quadro de rodízios e intermitências hoje
existente. Então, além do desafio de ampliar a cobertura, você tem o desafio de garantir aí a regularidade dos serviços em relação ao indicador de universalização dos serviços de água. Em relação aos serviços de esgoto, o desafio é saltar dos atuais 34% de cobertura para 90% do indicador meta previsto para o ano de 2033. E outro indicador relevante do marco legal é a redução de perdas, que atualmente ficam na faixa de 48%. Na Compese tem que chegar a um padrão eficiente aí de 25%, contribuindo assim também para o processo de universalização e regularização dos serviços de água no Estado. Então, esse é o desafio posto pelo marco legal. Pode passar, por favor, Gustavo. Do ponto de vista financeiro, o que os estudos e o plano regional desenvolvido apontam como necessidade para a universalização dos serviços de água e esgoto no Estado é um desafio de 35 bilhões. Esses 35 bilhões são divididos em 19,1 bilhões para a infraestrutura de distribuição de água e esgotamento sanitário, é aquilo que está sendo atacado diretamente pela concessão, mais 6,5 bilhões de investimentos para a segurança hídrica, e aqui está se falando para o Estado como inteiro, ou seja, desde a adutora do Agreste, na RMR Pajeú, mas também aqui para a RMR do Sertão. A gente fala aqui da adutora de Negreiros, do sistema adutor do Oeste, do sistema Petrolina, Afrano e Dormente, como investimentos mais significativos aí em segurança hídrica necessários para assegurar o sucesso da universalização. A isso se somam ainda mais 3,5 bilhões de investimentos em saneamento rural e mais 5,8 bilhões de investimentos em esgotamento sanitário, aqui especificamente para a região metropolitana do Recife, que já tem um programa em curso. Esse é o tamanho do desafio, sendo que o investimento feito nos últimos 10 anos pela Compese, pelo Estado de Pernambuco, ficou em torno de 10 bilhões, aí, o que motiva aí a necessidade de você alavancar novas fontes de recursos e novas formas de execução para poder acelerar, triplicar nossa capacidade de investimento nos próximos anos, a fim de cumprir a universalização posta na lei. Então, essa foi a principal motivação do projeto. Pode passar, por favor, Gustavo. Tá bom. Pode passar? Pronto. Essa iniciativa de congregar a concessão em conjunto com investimentos públicos é uma iniciativa que tem sido feita pela maior parte dos estados brasileiros. 21 estados estão caminhando nesse processo de concessão. 9 já realizaram suas licitações, né? Aqui no Nordeste, destacar Alagoas para água e esgoto, Ceará para o esgoto, Sergipe para água e esgoto, Piauí para água e esgoto, e mais 12 estados estão em processo de estruturação, de elaboração de projetos, ou para esgotamento sanitário, ou para água e esgoto, sendo que todos os estados do Nordeste estão trabalhando em algum tipo de projeto de parceria. Pode passar, por favor? Falando especificamente do projeto de concessão que foi posto para consulta pública, e esse conceito se mantém na proposta após a realização da consulta pública, alguns pilares colocados no projeto de concessão. Primeiro, a preocupação com a modicidade tarifária, e para isso, o Estado de Pernambuco, já durante a consulta, implementou no projeto de concessão a tarifa social de água e esgoto, que reduz aí mais de 50% a tarifa base da Compesa, para aqueles cidadãos, aquelas famílias que estão no Cade Único, no BPC, com renda de até meio salário mínimo, e também para aquelas famílias em habitacionais populares da faixa 1 do Minha Casa Vida, tanto urbano quanto rural. Esse programa da tarifa social já está hoje homologado pela ARP, foi homologado após o período de consulta pública, através da resolução da ARP número 289 de 2025, de março deste ano de 2025. Além disso, como outro pilar complementar à concessão, o Estado iniciou também e lançou o seu programa de investimento público para completar aquela parte dos investimentos que serão necessários por parte do Estado e da Compesa, com o programa Águas de Pernambuco, que contempla aí quase 1 bilhão de investimento em segurança hídrica, mais 2 bilhões em abastecimento da água, 2 bilhões de esgotamento sanitário, e 1 bilhão de saneamento rural. Todos esses investimentos da Águas de Pernambuco estão compatibilizados com o projeto de concessão. E o projeto de concessão tem aqui 4 diretrizes importantes, portanto, a modicidade tarifária, que eu mencionei, incorpora a tarifa social, e, além disso, prevê um desconto em cima da tabela atual
da Compesa, previsto como dentro da modalidade de escolha do vencedor da futura licitação. Então, o licitante tem que, inicialmente, dar seu lance, prevendo a redução da tarifa até o limite de 5%, para só então, caso haja empate, haver disputa por eventual outorga. Um outro diretriz do projeto é que a universalização alcance todos os municípios da microrregião, avançando de forma equilibrada. Então, todos os municípios têm investimento significativo já nos primeiros 5 anos da concessão. Destacar também o terceiro pilar, que é a compatibilização de investimentos na infraestrutura de redes com produção e segurança hídrica. Então, além dos investimentos em segurança hídrica do Águas de Pernambuco, tem 2 projetos importantes de segurança hídrica que já estão previstos como encargo da concessionária. É o caso da adequação da adutora do Oeste e da adutora Petrolina Afrânio Dormente, que vão ser viabilizados com aporte do Estado de Pernambuco dentro do projeto de concessão, além de outras obras que a concessionária vai precisar propor para enfrentar os desafios de intermitência nos primeiros anos da concessão. E, por último, um quarto pilar, a regulação. O Estado de Pernambuco desenvolveu um produto com o BNDES de estruturação da sua agência reguladora. O contrato prevê indicadores alinhados com as normas de referência da ANA, a remuneração de acordo com o desempenho da concessionária, a tarifa é afetada pelos indicadores e, além disso, a agência reguladora vai passar aí por um fortalecimento em paralelo à concessão dos serviços de água e esgoto. Então, esses são os pilares que a gente gostaria de destacar, que foram apresentados na consulta e que são mantidos no projeto pós-consulta pública, com os aprimoramentos feitos ao longo da consulta. Pode passar, por favor? Agora a gente vai, pode passar. Ainda falando da visão geral do projeto, ele alcançou os 185 municípios. Aqui na microrregião do Sertão, nós estamos falando de todos os 24 municípios. Ele é fruto de estudos contratados junto ao BNDES, que contratou um consórcio de consultores, e aproveita aí muito dos estudos feitos ao longo dos últimos anos pela Compesa, pelo Estado de Pernambuco, e que resultaram aí no que foi disponibilizado na consulta, tanto nos planos regionais quanto no projeto de concessão. Pode passar, por favor, Gustavo. O modelo proposto é o modelo de concessão parcial, ou seja, a Compesa continua como responsável pela segurança hídrica, pela produção, captação, entrega da água tratada, e a futura concessionária vai ser responsável pela distribuição de água pelo esgotamento sanitário. Assume também a gestão comercial. A licitação vai ser em 2 blocos, e aqui na microrregião do Sertão a gente está falando de um bloco que vai se dedicar, uma concessionária que vai se dedicar aqui exclusivamente aos 24 municípios da microrregião do Sertão. Pode passar, por favor, Gustavo. Os 2 blocos aqui que a gente mencionou, né, em que estão divididas a licitação. Pode passar. Com relação ao diagnóstico, destacar em relação à cobertura e atendimento de água, apesar do indicador de cobertura ser razoavelmente alto aqui no estado, a situação de intermitência e heterogeneidade da disponibilidade hídrica. Em relação ao esgoto, também uma desigualdade grande no indicador. Embora o indicador geral do estado seja de 34%, a gente tem aqui na microrregião do Sertão apenas 5 dos 24 municípios com índices superiores a 50%. Então, a maior parte dos municípios com uma cobertura mais incipiente, né? Pode passar, por favor. Em relação aos produtos apresentados na consulta, foram baseados aí no estudo de demanda para dimensionamento das infraestruturas, uma atualização do diagnóstico, estrutura por estrutura, município por município, uma avaliação dos sistemas existentes, levantamento dos investimentos planejados, tudo isso consolidado no plano regional de água e esgoto, que tem esse diagnóstico, esse olhar município a município, como pode ser visto aí nos cadernos do plano regional, particularmente nos apêndices de 3 ao apêndice 5 do projeto dos planos regionais. Pode passar, por favor, Gustavo. Uma síntese agora do relatório da consulta pública, né? Consulta pública aqui no estado de Pernambuco. Ela levou 58 dias, foi a consulta pública de projetos de saneamento que mais teve período para coleta de contribuições. Foram realizadas 5 audiências no estado como um todo. Na microrregião do Sertão foram 2 audiências, uma em Petrolina no dia 21 de janeiro de 2025
e outra em Salgueiro, no dia 22 de janeiro de 25. A coleta de contribuições aqui em Pernambuco acabou sendo também muito rica e acabou sendo o projeto que mais recebeu contribuições em relação a todos os projetos de concessão recentemente feitos aqui no Brasil, mais de 1.000 contribuições. Então, para a gente ter um panorama, a gente teve o estado do Piauí, teve 200 contribuições, o Pará 400, o Sergipe mais de 500, e até São Paulo mais de 900 contribuições, mas Pernambuco conseguiu, com esse aprofundamento do processo participativo, número maior de audiência, período maior de contribuições, uma atuação ativa na coleta de contribuições, aí, mais de 1.000 contribuições sendo recebidas. Dessas mais de 1.000 contribuições, nós tivemos aproximadamente 433 foram ou pedidos de esclarecimento ou manifestações sobre a concessão, ou sobre o plano regional, ou sobre as minutas dos documentos, destacando aqui os documentos que mais receberam contribuição foram o contrato de concessão, ali no primeiro item, também bastante contribuição sobre o contrato de interdependência, sobre o contrato de produção. Então, houve aí um conjunto muito significativo de contribuição espalhados aí pelos diferentes documentos disponibilizados à sociedade. Dos restantes das contribuições feitas, foram acatados plenamente 139 contribuições e parcialmente 121 contribuições. Isso perfaz 26% do total das 1.000 contribuições, aproximadamente aí 50% das contribuições que eram relacionadas a sugestões ao projeto foram acatadas e outras 319 não foram acatadas. Então, houve aí um processo muito rico aí de recebimento de contribuições e de aprimoramento do projeto com as contribuições recebidas. Esse relatório de contribuição, ele está disponível no material disponibilizado aqui ao Conselho, que analisa aí das 1.012 contribuições, uma a uma, tanto o conteúdo da contribuição quanto a resposta técnica aí que está sugerida em relação à contribuição recebida na consulta pública, e os instrumentos, as minutas, já foram revisados para incorporar essas contribuições que foram acatadas parcial ou totalmente. Pode passar, por favor? Destacar alguns pontos importantes de contribuições. Então, aqui, na microrregião Sertão, contribuições importantes de municípios, da sociedade, para a inclusão de áreas rurais. Com base nisso, a Secretaria de Saneamento, junto com as equipes técnicas do consórcio, fizeram uma revisão. Houve uma ampliação da área da concessão, da área rural, contemplada no saneamento, destacar particularmente o município de Petrolina, que trouxe uma contribuição com um conjunto de perímetros, de áreas rurais para serem incorporados, e foram incorporados no projeto, mas assim também ocorreu com outros municípios. Foram aperfeiçoadas minutas de contrato, com base em sugestões que vinham trazer nessa sugestão de convergência com outros contratos, com outros projetos feitos no Brasil, como banda de cobertura, melhoria dos pesos dos indicadores para que aumentasse aqueles indicadores mais relevantes para a prestação de serviço, especialmente para a universalização, aumento dos pesos relacionados aos indicadores com a cobertura, e também uma melhor aderência dos pesos dos municípios, do atendimento dos serviços por município, para refletir de forma mais adequada esse equilíbrio no avanço da universalização que nós nos referimos inicialmente. Foram também revisadas as obras de responsabilidade da Compesa, são aquelas obras que a Compesa já está ou está com recursos para fazer, em linha com o programa Águas de Pernambuco, assegurando assim a compatibilização entre o programa Águas de Pernambuco e o projeto de concessão. Em termos de números econômico-financeiros, aqui do lado direito, aqui acima, uma síntese, com um acréscimo, sobretudo, das áreas rurais, aqui um aumento do investimento previsto, aqui na microrregião do Sertão, eram previstos 2,8 bi na versão que foi a consulta, agora são 3 bi de investimentos, aumenta também o custo operacional, mas aumenta também aqui a receita para 18 bilhões previstas aqui no projeto da microrregião do Sertão. Então, essa é a síntese aqui das contribuições, tendo aqui um relatório completo aqui no material disponibilizado para os membros aqui do Conselho, analisando essas contribuições. Pode passar, por favor, Gustavo? Eu vou passar agora para o Marcelo Santos, para poder detalhar um pouquinho agora o formato do projeto em relação à modelagem econômica e jurídica, antes da gente fechar aqui a apresentação. Por favor, Sandes. Sim, obrigado. Saudar mais uma vez os membros da microrregião e desse Conselho Participativo. Louvar aí pela iniciativa, pela postura de cada um, fazer parte e se interessar por esse Conselho.
A modelagem econômico-financeira do projeto, ela teve por princípio buscar atender os desafios da universalização do serviço de abastecimento de água, no que tange ao percentual de 99% de cobertura, e de esgotamento sanitário, que está direcionado na legislação, que é de 90% de cobertura. Nas áreas urbanas de 185 municípios, isso quando a gente olha Pernambuco inteiro, né, aqui no caso da microrregião do sertão dos 24 municípios, e nas suas localidades rurais que estão especificadas no anexo do contrato. A modelagem econômico-financeira também ela está relacionada a refletir, né, no estudo econômico-financeiro, a redução de perdas, para poder atingir o percentual dos 25%, né, isso por 2 blocos, até a data de 2033. Esse aumento de controle de perdas, né, envolve também o combate a ligações regulares, a melhoria no tratamento das perdas físicas e das perdas comerciais, combater o desabastecimento e a intermitência, buscar a disponibilidade, né, do atendimento na ponta do usuário, passivo de conexão, e a integração dos projetos de segurança hídrica com o Estado. Então, tentar buscar os investimentos por parte do privado em conexão com os investimentos por parte do poder público. Esses são os objetivos gerais do projeto que a modelagem econômico-financeira buscou endereçar. Pode passar? Bom, aqui entrando nos aspectos centrais do modelo, né, o modelo, como é feito nos grandes projetos de concessão como boa prática, né, o modelo utilizado para a modelagem econômico-financeira é baseado na metodologia do fluxo de caixa descontado, são estabelecidos todos os valores de investimentos, despesas operacionais e receitas ao longo de todo o prazo do projeto, né, fazendo com que os investimentos sejam depreciados ao longo do prazo do projeto, que é de 35 anos. Há um custo médio ponderado de capital, né, o WACC, de 9,21, se é a taxa de desconto do fluxo de caixa, que se iguala à TIR do projeto. A data da projeção e a data base dos estudos é de setembro de 2023, e todas as premissas de engenharia, né, metas de atendimento, eficiência operacional, custos unitários, investimentos estimados, eles buscam dados de referência da Compesa, mas não só isso. Então, eles estão alinhados à Compesa naquilo que usa a Compesa como referência, estão alinhados a práticas do mercado, a referências de outras tabelas de preços públicos e benchmarks do setor para a composição desses preços. Podemos seguir? Aqui, a gente detalhando um pouco mais a metodologia de projeção de cada um desses componentes. Né? No que tange a receita, as receitas elas estão basicamente conectadas a 4 grandes itens. Né? A receita tarifária, a receitas adicionais, a inadimplência, que afeta a receita do projeto, e também a taxa de adesão, que também afeta a receita do projeto. Em relação à receita tarifária, a receita tarifária ela utilizou como referência nas tarifas médias de água e esgoto, no período de 2019 até 2023, para todos os municípios, né, atendidos pela Compesa. Para aqueles não atendidos pela Compesa, considerou-se a tarifa média da companhia. Um ponto importante também se destacar é que a tarifa de referência, né, ela está endereçada no anexo do contrato, e é a tarifa de referência que foi, inclusive, recentemente validada pela Agência Reguladora de Pernambuco ao sendo implementada a tarifa social. As receitas adicionais, elas também estão previstas no projeto, também fazem parte do fluxo de caixa, né, e dizem respeito a todos aqueles serviços adicionais que são prestados, inclusive, pela companhia. Também essa tarifa está endereçada no projeto, no anexo contratual da estrutura tarifária. A taxa média de inadimplência projetada também adveio do histórico dos dados reportados pela Compesa, para os anos de 2019 até 2022, buscou-se também ter uma convergência do ponto de vista de redução de inadimplência, né, para 5% em até 10 anos, ou seja, buscar com que o setor privado, né, tenha um maior controle resistindo a inadimplências existentes, e a adesão, que é o quanto das economias cobertas estão efetivamente ligadas à rede, ela tem uma evolução que começa no ano 1 em 90% e vai crescendo até chegar em 100% no ano 6 do projeto. Então, o atendimento ele se torna igual à cobertura a partir do ano 6. Esses são os 4 grandes pilares da metodologia de projeção de receitas. Próximo item.
aqui é um pouco essa curva, né, de ascensão das receitas que está previsto no fluxo de caixa do projeto, e basicamente esse incremento, né, dos anos iniciais até chegar na maturidade advém disso, né, do aumento do índice de atendimento, de atualizações cadastrais, de aumento do número de economias, de reduções de perdas e de reduções de inadimplência. Por isso que tem essa curva nesse formato de ascensão e chega na estabilidade ali do projeto. Podemos seguir? Lembrando, né, já foi dito aqui também durante todo o processo de consulta pública, que o projeto ele já tem a tarifa social incorporada, a tarifa social nos formatos aprovados recentemente e homologados pela Agência Reguladora de Pernambuco. Estamos no próximo slide, tá, Gustavo? Isso. Então, atualmente, nessa tarifa social, ela atinge um percentual muito baixo de economias. Houve um esforço de já incorporar dentro do projeto aquele número mais atualizado dentro das regras da tarifa social implementada vis-à-vis o cadastro da Compesa. Então, isso aqui já foi incorporado e o projeto ele atendeu a nova estrutura tarifária da Compesa, que separa a tarifa social pernambucana, para atender os usuários inscritos ali no Cadastro Único, com renda de até meio salário mínimo, né, e também os beneficiários do BPC, além, com até renda de até meio salário mínimo, além dos moradores dos habitacionais do Minha Casa Minha Vida, faixa 1, além da tarifa social pernambucana, o projeto também buscou respeitar a tarifa de vulneráveis, que é a tarifa que atende os beneficiários atualmente, né, anteriormente cadastrados na tarifa social da Compesa, antes da implementação da tarifa social pernambucana. Então, a estrutura tarifária prevista no projeto de concessão, ela respeita integralmente a tarifa social vigente na Compesa. Isso pode ser verificado pelos conselheiros ao buscar o anexo contratual e verificar a tarifa vigente pela Compesa. Em termos de CAPEX, já se falou um pouco aqui os números gerais. O CAPEX a gente está falando que são os investimentos, né, o Capital Expenditures, as despesas de capital. Eles estão concentrados, obviamente, nos primeiros 8 anos do contrato, que é esse desafio do período de universalização, mas após a universalização também são necessários investimentos adicionais, por isso que tem aqui esses valores residuais, né, ao longo do tempo, porque a gente vai ter aí todo um processo de crescimento das cidades, há um crescimento vegetativo das cidades, que obviamente as metas de cobertura, né, de atendimento precisam ser mantidas ao longo desse crescimento. Então, em razão disso, há uma previsão de investimentos adicionais ao longo desse período, além, obviamente, de processos de renovação, de pactos de hidrômetros e de outras despesas. A projeção de investimentos, a gente sempre fala que ela é de natureza referencial, né, a gente nesse projeto não é um projeto de contratação de obras, né, mas é um projeto, na verdade, de atendimento de indicadores, de buscas de marcos contratuais. Então, o volume de investimentos pode ser até maior do que esse que está aqui, se o parceiro privado, para atingir os indicadores de lado do contrato, precisar performar dispêndios maiores desses que estão previstos aqui de maneira referencial. Tá? Importante aqui obviamente, atender as metas de universalização, e foi isso que a modelagem econômica financeira tentou buscar e atender. No próximo item, aqui os investimentos estimados, mais uma vez, falando aqui da microrregião do Sertão, está na ordem dos seus 3 bilhões de reais, sendo 1,18, né, para os investimentos na parte de água e 1,84 para a parte de esgoto. Então, esse é o desafio da microrregião do Sertão ao longo dos 35 anos. Podemos seguir. Acho que é importante destacar que o contrato ele prevê, neste caso, uma obrigação como encargo por parte da concessionária, no caso da microrregião do Sertão, de investimentos em produção. Esses investimentos em produção em 2 sistemas que são importantes para garantir o fornecimento de água, né, ao longo dos desafios da universalização. A gente está falando de obras e intervenções decorrentes da ampliação do sistema adutor do Oeste e da implantação do sistema produtor integrado Petrolina Frane Dormente. Esses são 2 investimentos que estão, mais uma vez, direcionados no caderno de encargos para serem realizados pelo concessionário, mas eles serão operados futuramente, como fazem parte do sistema de produção, pela Compesa. E, neste caso, né, esses 2 investimentos, eles não fazem parte daquele CAPEX que a gente mostrou nas telas passadas, né? Eles estão com obrigação do concessionário, mas a partir de aportes diretos pelo Estado para viabilizar que o concessionário faça esse investimento conforme está lá devidamente descrito nas cláusulas contratuais e também no caderno de encargos. Então,
A gente tem um prazo de 60 meses para a realização da ampliação do sistema todo oeste e de 36 meses para a implantação do sistema Afrânio Dormente. Então, são duas intervenções relevantes aí para a região e que, em razão dessa relevância, buscou-se já aqui no desenho contratual endereçar a possibilidade do investimento ser feito pelo concessionário privado a partir de aportes do Estado de Pernambuco e, futuramente, esta intervenção, esta obra, né, esse sistema, ele é operado pela Compesa porque faz parte dos escopos de produção. Podemos seguir aqui adiante. Aqui são as despesas operacionais, elas também têm aqui um acréscimo, né, ao longo dos anos, decorrente, sobretudo, a gente está falando aqui, né, do volume de economias, né, do volume de evolução das taxas de atendimento, e as principais rubricas aqui das despesas operacionais são as despesas de pessoal, de energia elétrica, produtos químicos, de manutenção do sistema, né. Obviamente que há aqui uma busca que o privado traga eficiência, que busque fazer, por exemplo, otimizações de despesas relacionadas à energia, com a migração, eventualmente, para o Mercado Livre. Então, isso aqui foram algumas diretrizes de projeção das despesas operacionais que a modelagem econômica financeira deu encaminhamento. Tá? Bom, esses são os aspectos centrais do modelo econômico financeiro, lembrando, né, que o material endereçado ao Conselho possui de forma detalhada, né, todo o caderno da sua modelagem, todos os dados que constam, inclusive, na planilha de modelagem econômica financeira que está à disposição aí dos conselheiros. Passando um pouco agora para os aspectos da modelagem institucional, o modelo institucional ele está baseado aqui no arranjo de contratos, né? Nós temos aqui um primeiro contrato, que é o contrato de gerenciamento, que é um contrato, este sim, firmado entre a microrregião e o Estado de Pernambuco. Este contrato também está aqui à disposição dos conselheiros, e, obviamente, ele só será firmado mediante a aprovação do colegiado microrregional. Então, este contrato é o contrato que faz um conjunto de delegações, né, de responsabilidades da microrregião para o Estado de Pernambuco, para que o Estado de Pernambuco assim possa representá-lo, e o Estado de Pernambuco, a partir dessa representação, firma, né, através de um instrumento de contratação direta, um contrato de produção de água com a Compesa, e através de um processo licitatório, um contrato de concessão com uma concessionária privada, aí para a parte de serviços de distribuição de água e de coleta e de tratamento de esgoto. No caso da Compesa, de produção, para a produção, né, que seja a captação, a adução da água bruta, o tratamento e a entrega da água tratada para a concessionária privada. E esta relação da Compesa como concessionária produtora de água e da concessionária privada como concessionária de distribuição de água e de coleta e tratamento de esgoto, esta relação entre essas duas partes está disciplinada num contrato de interdependência. Então, esta tríade de contratos, ela funciona a partir da delegação do contrato de gerenciamento firmado entre a microrregião e o Estado de Pernambuco. Então, esse é o arranjo, essa imagem, acho que ela é muito ilustrativa, muito didática, e a Agência Reguladora de Pernambuco, a ARC, até por delegação anterior da própria microrregião aqui do Sertão, ela passa a ser a agência reguladora que acompanha e que faz a regulação desse arranjo, desses contratos de concessão, de produção e de interdependência. As principais funções do contrato de gerenciamento, aqui entrando um pouco mais detalhado, né, instrumento a instrumento, os principais aspectos do contrato de gerenciamento é garantir a segurança jurídica, né, na atuação do Estado no âmbito do projeto, disciplinar a responsabilidade de pagamento da indenização pelos ativos não amortizados da Compesa, conforme está previsto na lei. Ele busca fazer com que a microrregião autorize o Estado a exercer nessas atividades de gerenciamento e organização de serviços de água no âmbito do projeto, como representante, como mencionei anteriormente, da própria microrregião. Ele autoriza o Estado a delegar, por meio do contrato de concessão, né, precedido, mais uma vez, do processo licitatório, os serviços de água e esgoto nos municípios da microrregião. Ele formaliza, né, a cooperação técnica para exercício da função de planejamento do serviço por meio da elaboração, aprovação e atualização do plano microrregional de água e esgoto. Ele estabelece as obrigações do Estado, né, por exemplo, acompanhar o cumprimento de metas, promover rateio de valores de outorga eventualmente recebidos, e ele também firma direitos e obrigações da microrregião, como, por exemplo, a busca do cumprimento do plano regional, né, dos planos de investimento, da atuação junto aos municípios. O contrato também estabelece diretrizes relacionadas aos bens reversíveis, né, e para rateios
de eventuais ônus decorrentes desse projeto. Então, é um instrumento contratual importante que, mais uma vez, ele é o ponto de partida desse aspecto de delegação dessa atividade ao Estado de Pernambuco, para que o Estado de Pernambuco conduza, né, o processo licitatório e também a contratação da Compesa. O contrato de gerenciamento, ele busca, obviamente, atender aqui a universalização, também baseado nesses 3 pilares que foram mencionados no início, pelo meu colega Marcelo Bruto, né, o Águas de Pernambuco, contrato de concessão, e ele firma também as suas diretrizes, ele apresenta as diretrizes de distribuição de valores eventualmente recebidos de outorga, né, com 3 aspectos, né, com três diretrizes. Uma diretriz é que os valores de outorga eles tenham destinação para a conta de universalização, para a segurança hídrica e saneamento, que os valores de outorga, né, não na sua parte de valor mínimo, mas na parte, por exemplo, de ágio, eventuais ágios recebidos, né, valores que ultrapassam o valor mínimo, sejam direcionados à Compesa para fazer frente à indenização dos ativos, conforme firmado em lei, e seja também um valor distribuído aos municípios, para que os municípios realizem investimentos preferencialmente em saneamento, né, seja na parte rural, de resíduos sólidos ou de drenagem. Sobre a parte relacionada à indenização da Compesa, acho que vale mencionar, né, que a norma de referência da ANA 003/2023 firma as diretrizes, né, relacionadas a cálculo dos valores de indenização. O direito à indenização da Compesa por ativos não amortizados, ele é reconhecido, né, por exigência legal, e sobre os valores, aí sim há eventuais diferenças em valores de cálculo. Na Agência Reguladora de Pernambuco, né, tem valores estimados de cerca de 2 bilhões de reais relacionados a esses ativos, na base de ativos de concessão não amortizados, tendo como parâmetro o balanço da Compesa, esse valor, na verdade, é 7,4 bilhões, e o que o Estado propõe, inclusive aqui na microrregião, é que haja uma apuração posteriormente, né, toda a regulamentação da ARP, a ARP ela precisa ter seu instrumento regulatório próprio, a partir da norma de referência da ANA, então que seja apurado o valor definitivo, mas que, obviamente, haja previsão para que o Estado, a partir de valores percebidos por outorga, o Estado possa honrar com essa indenização. A Compesa hoje ela tem dívidas estimadas aí da ordem de 3,34 bilhões, né, 2 bilhões de financiamentos, e foram essas, entre outros aspectos, essas dívidas, esses recursos de terceiros, que também fomentaram, além dos recursos próprios investidos pelo Estado na própria companhia, que a companhia pudesse, né, desenvolver todos os ativos que existem, tanto na microrregião do Sertão, quanto na microrregião da RMR Pajeú. Então, é o contrato de gerenciamento que define essa parcela de adiantamento, ficando o Estado, obviamente, responsável por todo e qualquer valor remanescente, caso os valores recebidos de outorga e firmados e distribuídos pela Compesa não sejam suficientes para amortizar todos esses ativos, indenizar todos esses ativos. O valor da outorga aqui na microrregião é a outorga mínima, estabelecida, né, a partir daquele modelo de fluxo caixa descontado, é da ordem de 6,6 milhões de reais, e a proposta do parcelamento da outorga mínima é 60% para a conta de universalização, para poder honrar os investimentos na parte de produção de água de segurança hídrica, e 40% para os municípios. A conta de universalização, mais uma vez, ela receberá esses valores, mas ela só poderá ser utilizada pelo Estado de Pernambuco para investimentos exclusivos para segurança hídrica e saneamento, obviamente com prestação de contas à microrregião periódicas ou quando a microrregião assim o desejar e demandar. No que tange ao ágio, que seria qualquer valor que superasse decorrente do processo competitivo o valor de outorga mínima, o ágio, a proposta de separação desses recursos é de 50% para a indenização da Compesa, conforme mencionado anteriormente, decorrente deste direito que a Compesa tem, 25% para os municípios e 25% para a conta de universalização. E tanto os valores, né, de outorga mínima decorrente dos municípios, quanto de ágio decorrente para os municípios, a proposta é que haja uma distribuição da seguinte forma: 50% de distribuição igualitária para todos os municípios, ou seja, uma parcela igual, todos os 24 municípios receberiam 50% dos valores, né, eles sejam rateados igualmente, e os outros 50% eles sejam rateados de acordo com o peso de votos de cada município na micro-região. Então, é uma busca de ter uma parcela que seja fixa, no somatório total de 50% dos recursos, e outra parcela que seja variável,
no somatório total de 50% de recursos, de acordo com o peso de cada município na microrregião. Então, esses são os principais aspectos relevantes do contrato de gerenciamento. Mais uma vez, né, o instrumento está todo detalhado, conforme já encaminhado aqui à microrregião. Aqui alguns aspectos ainda do modelo jurídico institucional que a gente está mencionando. Nós temos aqui alguns instrumentos, que seria a resolução do colegiado microrregional e o contrato de gerenciamento, que faz com que haja essa delegação do poder do Estado de Pernambuco, o contrato de concessão, a delegação dos serviços prestados para a concessionária, por meio de licitação, o contrato de produção de água, a delegação do serviço de produção de água, o contrato de interdependência, firmado entre a Compesa e a concessionária privada, e um termo de rescisão parcial aqui de vínculos, sendo firmados entre a Compesa e os municípios, né? Lembrando que os municípios têm termos hoje vigentes, e esses termos, em decorrência do próprio processo de concessão e do próprio processo do novo contrato de produção de água, eles precisam ser rescindidos parcialmente para se adequar a essa nova formatação institucional. O termo também já está devidamente encaminhado no material. Podemos passar? Alguns aspectos jurídicos do contrato de concessão. O contrato de concessão tem um prazo de 35 anos, né? Ele só tem possibilidade de extensão de prazo como mecanismo de recomposição do reequilíbrio econômico-financeiro, né? Ou no caso, né, de extinção da concessão, até que haja assunção do serviço pelo poder concedente ou pelo novo operador. O prazo se inicia após o encerramento da fase de transição do sistema, que é um período com previsão de até 180 dias. A alteração de controle direto ou indireto ou transferência da concessão, ela só é possível mediante a anuência prévia do poder concedente. O capital social mínimo, né, exigido, ele tem que ser integralizado parceladamente pelas concessionárias, né, desde a assinatura do contrato até o marco previsto no contrato de concessão. O montante total subscrito, ele é definido, né, após consulta pública, considerando todos os benchmarks, inclusive se busca que esse valor seja firmado, né, obviamente, após toda a finalização do próprio processo de deliberação da microrregião e também do Tribunal de Contas do Estado de Pernambuco. É possível que haja redução de capital social para patamares inferiores ao mínimo, mas a previsão do contrato que isso só pode acontecer com prévia anuência da agência reguladora e também com atendimento dos indicadores de desempenho, de maneira que a gente poderia dizer que, na verdade, no tocante ao capital social mínimo, que se busca que são as melhores práticas existentes hoje em contratos de concessão do setor de saneamento. Vamos seguir? O contrato tem um conjunto de indicadores de desempenho, são 16 indicadores de desempenho. Esses indicadores de desempenho, eles formam um sistema de mensuração de desempenho, eles passam por aspectos centrais, como, por exemplo, padrões de qualidade de água, busca de atendimento de cobertura, atendimento às normas vigentes, aos padrões de certificações exigidos pelos órgãos competentes, né? Foram observados aqui para a construção dos indicadores de desempenho do contrato as normas de referência da ANA, né? E você tem aqui metas que sejam graduais, ajustadas à realidade, individualizadas de município por município, de acordo, inclusive, com o que prevê o Plano Regional de Saneamento Básico. Os municípios eles terão uma ferramenta para acompanhar a evolução dos indicadores, né, está previsto lá, inclusive, essa meta no Plano Regional e no contrato de concessão, e o desempenho medido pelos indicadores, ele afeta diretamente o impacto na tarifa, né, de forma que o eventual não atendimento, a eventual não performance, né, dentro das faixas e dos ranges de desempenho previstos aqui no contrato de concessão, podem impactar diretamente a tarifa do futuro concessionário, né, em caso de não performance. Podemos seguir? O contrato ele prevê a remuneração para a concessionária baseada em tarifas efetivas, em receitas provenientes de serviços complementares, conforme nós tínhamos falado anteriormente, e também de receitas adicionais. Nas receitas adicionais aqui, há uma partilha, né, de 85% para a concessionária e 15% para o poder concedente. É uma forma de você incentivar que haja uma busca de receitas adicionais, mas havendo que haja uma partilha entre os entes do contrato. A tarifa efetiva é calculada sempre pela tarifa base, multiplicada pelo indicador de desempenho, que, mais uma vez, pode alcançar até 10% de impacto aqui na tarifa base, né? E também pela multiplicação pelo índice da tarifa social, que, no caso aqui da microrregião do Sertão, em decorrência, inclusive,
deste impacto feito previamente do cadastro de incorporação da tarifa social, a gente tem aqui na microrregião do Sertão percentuais entre 24,3% e 29,7%. Então, dentro desses percentuais, não há qualquer impacto do índice da tarifa social na tarifa base do projeto. Apenas no caso de ultrapassagem de 29,7% ou, né, de redução de tarifas sociais abaixo de 24,3%, que você teria impacto na tarifa base. Mais uma vez registrar que o fato de adotar a medida antecipada de incorporação da tarifa social foi muito importante para você poder chegar com índice de tarifas sociais mais próximo da realidade existente e devidamente apurada aí pela base cadastral da Compensa. O cálculo da tarifa efetiva, conforme já mencionei aqui, eles serão aplicados, né, impactados pelo IDG, né, e pelo ITS apenas no terceiro ano civil, subsequente ao início da operação do sistema, né, a forma de você ter estabilidade tanto do ponto de vista do cadastro quanto do ponto de vista do indicador de desempenho. O reajuste da tarifa base é previsto que ele aconteça a cada 12 meses e é mediante uma apuração da variação acumulada de uma cesta de indicadores, né, que é o IPCA, o INCC e o preço da água bruta da Compesa. Essa é a sistemática de atualização da tarifa base da concessionária. O reajuste da tarifa base e o cálculo da tarifa efetiva, né, são realizados sempre na mesma ocasião e terão, obviamente, o acompanhamento da agência reguladora. A fiscalização do contrato ele é feita pela agência reguladora, além do acompanhamento pelo poder concedente, e ele tem aqui 3 entes, né, importantes. Além da própria agência reguladora, um verificador independente, que é contratado pela agência reguladora até a fase final, até a etapa final da fase de transição do sistema, para que o verificador independente ele possa, né, apoiar a agência reguladora na apuração da aferição dos indicadores de desempenho, né? O verificador independente é uma figura já de muita maturidade prevista nos contratos de concessão de diversos setores do Brasil. No setor de saneamento não é diferente existir esta figura. Então, ela é importante, um elemento importante para apoiar a agência reguladora na verificação dos indicadores. O certificador independente, por sua vez, ele é contratado e ele é pago pela concessionária, a partir de uma escolha efetuada pela agência reguladora, né, mediante a apresentação de uma lista tríplice. Mas agora, a principal função dele não é apurar indicador de desempenho. A principal função do certificador independente é, na verdade, apoiar as partes na recepção de obras executadas pelo Estado, pela Compesa, pelos municípios, e o principal foco do certificador, como o nome sugere, é certificar a adequada execução dessa obra, tanto daquela que vai ser operada pela concessionária, quanto também na verificação da identificação de intermitências de sistemas e inadequações nos parâmetros de portabilidade de água. Então, o verificador e o certificador são agentes importantes dentro da estrutura de fiscalização do contrato, mais uma vez, sob a égide, sob a governança e acompanhamento da agência reguladora. Matriz de risco também está ali exaustivamente detalhada no contrato, mas vale a pena a gente mencionar alguns aspectos centrais, né? A matriz de risco já está aí endereçada no contrato que foi encaminhado para o Conselho, mas alguns riscos aqui da concessionária, isso é sempre bom ilustrar, né? Para título de exemplo, nós temos variação de demanda, é um risco da concessionária, variação ou erro na estimativa de investimentos e custos, conforme mencionei anteriormente, também são responsabilidade da concessionária. Investimentos, pagamento, custos, despesas decorrentes das desapropriações são responsabilidade da concessionária. Recuperação de passivos ambientais e irregularidades ambientais causadas após a transferência do sistema, né, também são responsabilidade da concessionária. E as variações de até 15%, né, nos índices de cobertura também são responsabilidade da concessionária. Quais são os riscos, exemplos de riscos que estão alocados aqui ao poder concedente? Eventuais alterações da área de concessão, ou seja, incremento, ampliação, né, ou redução de área de concessão, atraso na emissão da declaração de utilidade pública, né, para que haja o processamento da devida desapropriação, perdas de receitas, custos adicionais, atraso ou inexecução de obrigações da concessionária que sejam causados pela demora ou pela omissão da Compesa na realização de suas atividades, riscos relacionados ao descumprimento pela Compesa dos padrões de qualidade, também tem uma estrutura aqui de risco que está alocado ao poder concedente, e, obviamente, o poder concedente, no contrato de produção da Compesa, tem a sua própria estrutura também de risco.
Variações extraordinárias, imprevisível de custo de insumos, operação e manutenção, aqui a gente está falando do que é extraordinário e não do que é ordinário, e atos ou fatos ocorridos antes da emissão do termo de transferência de sistema. Então, aqui são exemplos de riscos alocados ao poder concedente. Vamos seguir? Bom, a proposta de modelagem do leilão, né, da concorrência é que ele seja realizado no âmbito da B3, na Bolsa de Valores do Brasil, como tem sido os grandes leilões dos projetos de infraestrutura do Brasil, no setor de saneamento não tem sido diferente. O critério de julgamento, a gente denomina de critério híbrido, ele é composto de dois mecanismos. O primeiro mecanismo, que é uma maior outorga fixa, né, combinada com maior fator de desconto tarifário. Então, a gente tem, primeiro, a possibilidade de que o concessionário, ou do licitante, né, do interessado, ele dê um desconto na tarifa de referência de até 5%, né, e só após este desconto, que é o primeiro elemento do critério de julgamento, só após este desconto, se mais de um concorrente, né, desse desconto de 5%, aí sim vai se disputar na proposta de maior outorga fixa, a partir daquele valor mínimo que nós apresentamos anteriormente. Então, é o critério de julgamento que a gente chama de critério híbrido, onde você há a obrigação de disputar por uma outorga, ela só existe a partir do momento que mais de um concorrente ele dá o desconto máximo aí da tarifa de referência, que é de 5%, conforme está previsto no edital. Não há vedação para que o mesmo licitante ele concorra e adjudique mais de um bloco, ou seja, não há vedação para quem participe aqui do Bloco do Sertão, participe da RMR Pajeú, ou vice-versa. A licitação dos blocos ela vai ser realizada sequencialmente, lá na mesma sessão pública na Bovespa, e o modo de disputa, esse modo de disputa fechado e aberto, né? Ou seja, alcançando o desconto máximo sobre a tarifa, o critério de julgamento para se a maior outorga, e havendo, né, lances de outorga que estejam dentro das faixas limites previstas lá no edital, você abre uma etapa de disputa por viva voz. Então, esses são os principais aspectos da modelagem do projeto de leilão. Acho que devolvo aqui a palavra para Marcelo Bruto, tentando, desculpa se são muitas informações, assim, ser muito extenso, mas achava que era importante a gente tentar ser mais detalhado possível, mais uma vez, sem substituir nada, né, a completude dos documentos, do material que já foi encaminhado à disposição desse conselho. Perfeito, obrigado, Santos. A gente pede realmente perdão aí pelo tempo aí levado, mas é de fato para tentar levar o máximo aí de informações aí sobre o projeto, sobre os resultados da consulta para os membros do conselho, e a próxima etapa que será levada aí para a Assembleia da Microrregião, né, e aí antes disso, sendo um assunto relevante a ser conduzido à Assembleia das Microrregiões, está sendo trazido aqui para conhecimento, para opinativo aqui do Conselho, é uma deliberação sobre a aprovação do relatório da consulta pública para a Assembleia Microrregional. A Assembleia Microrregional vai também deliberar sobre a aprovação do plano regional, sobre a aprovação do termo de rescisão parcial, que Santos explicou, né, para que a Compesa saia da atuação da distribuição e esgotamento sanitário, possa o serviço ser concedido e a Compesa ficar com o contrato de produção de água, além da aprovação do contrato de gerenciamento, que delega, através da qual a microrregião delega ao Estado os poderes para o prosseguimento, com as demais etapas e celebração dos instrumentos subsequentes para a licitação. Então, são essas as próximas etapas que vão ser levadas aí para a deliberação da Assembleia. E aqui, acho que encerra a nossa participação, presidente, devolvemos aí a palavra para o senhor, mas ficamos aqui à disposição, caso queiram aí mais informações ou esclarecer mais dúvidas sobre o processo, sobre a consulta, sobre o projeto de forma geral. Os Marcelos, né? Tanto o Marcelo Correia como o Marcelo Santos, agradecemos enormemente a apresentação de vocês. E aí, não é, eu abro a palavra aos conselheiros para, não é, a perguntas, não é, qualquer dúvida que por acaso apareça. Esse é o momento, viu, pessoal? Alex, por favor. Bom dia a todos, bom dia aos Marcelos, parabéns aí pela apresentação. Eu recentemente vi que entrou aí na mídia a mudança do projeto de lei, né, de mudança do prazo de 2033 para 2040
as metas. Eu queria saber se muda alguma coisa relacionado a esse estudo. E o segundo ponto é saber se o que foi acatado aí no estudo a gente só vai ter acesso após aprovação aí na Assembleia do Comitê, ou se a gente tem acesso antes para saber o que foi aprovado aí na consulta. Alex, o que está sendo proposto assim de ser acatado, análise de todas as contribuições da consulta e as minutas já revisadas já estão no link que foi disponibilizado a vocês. Acredito que o secretário-geral Arthur tenha mandado para o presidente Antônio. Então já tem um link que tem esse relatório com análise das contribuições e todas as minutas revisadas já para o conhecimento aí do Conselho e dos seus membros, tá? E em relação à possível mudança do prazo do marco legal, ele não altera nosso projeto ele chegou à conclusão de que é viável nos termos em que está proposto a universalização até 2033, então uma eventual flexibilização do marco legal para estender esse prazo não se transmite para o nosso projeto. O prazo das concessionárias que forem licitadas continua sendo 2033 na forma prevista no contrato, porque um contrato de concessão ele pode ser mais rigoroso do que o que está previsto na lei. Ele não pode ser mais flexível, mas ele pode ser mais rigoroso, como o projeto está indicando a viabilidade aí da universalização até 2033, então nosso projeto ele pode seguir independentemente aí de eventual flexibilização do prazo legal. Tá? Do link eu tive acesso, mas assim, eu não deu para entender o que tinha sido aprovado ou não, entendeu? Dentro daquela consulta. Tá, só um esclarecimento sobre o processo, Alex. Assim, a aprovação das mudanças é feita pela microrregião, pela Assembleia, né? Então, o que a gente disponibilizou no material, no link, é um relatório, que eu acho que a gente pode até abrir aqui para simplificar o acesso de vocês. Deixa eu ver. Tu consegue abrir, Gustavo, o link, por favor? Consigo, um minuto. Pronto. Tem um relatório que analisa cada uma das 1.012 contribuições feitas em consulta, por número codificado, então estão lá as 1.012 contribuições. Se estiver procurando por tema, você pode fazer aí a busca lá nesse relatório, e as minutas que estão incorporadas no link já são as minutas que refletem essa avaliação feita, tá? Essa avaliação de cada contribuição feita na consulta pública. Então, aqui, ó, nesse item 5 da pasta, pode abrir, por favor, Gustavo. Pronto. Pode abrir o arquivo. Tem aí, Alex, 1.012 contribuições para... Pronto. Então, aqui do lado esquerdo é a contribuição. Então, você pode ver uma a uma contribuição feita. A gente preserva, evidentemente, o anonimato aí de quem contribuiu, né? Até por questão de sigilo aí, da informação e tal. Não tem autorização de cada uma para divulgar seu nome, mas tem aqui a contribuição de cada um e aqui do lado direito a análise e a resposta de cada um. Aqui, ó, agradecemos a participação, o que é que foi revisado, e uma explicação, se há alguma revisão, o que é que foi revisado. Então, basicamente é isso. E aí, cada contribuição você consegue dar uma olhada. E as minutas já estão refletindo essas revisões feitas, tá? Sempre lembrando que aqui, evidentemente, é uma proposta de revisão e o que vai valer é o que, ao final do dia, a Assembleia das microrregiões aprovar. Tá, joia. Desculpa, eu estou com o microfone fechado. Alex, tudo bem? Satisfeito com a resposta? Podemos prosseguir? Sim. Pode prosseguir. Pois não. Obrigado, Alex. Anderson, por favor. Só os arquivos que foi enviado, nem todos abriram. A gente abriu só alguns PDF. Acho que foi o mesmo caso do senhor Alex aí. Não deu para a gente ver tudo, dar uma estudada em tudo, não. Principalmente os arquivos em XLSX. A gente não abriu, só alguns PDF só. Isso. O de Excel deu erro para abrir. Principalmente Se me permite, presidente, só sugerir nesses casos que
tentem fazer o download do arquivo antes, porque esses arquivos normalmente são mais pesados, e aí, às vezes, dependendo da conexão, dependendo do site, ele vai ter dificuldade de abrir online pelo Drive, Alex e Anderson. Então, talvez o melhor mecanismo seja faz o download e aí abre o arquivo depois no processamento. A gente abriu aqui o PDF diretamente, o PDF é um arquivo mais leve, né? Então, ele tem, às vezes, mais facilidade de abrir online, tá? Se você fizer o download, você vai conseguir. Acho que o Gustavo pode até demonstrar também aí, pegar um Excel. Gustavo, abre lá na pasta da modelagem econômico-financeira para a gente demonstrar aí, para facilitar o acesso dos conselheiros. Acho que vale a pena mostrar. Pessoal, só para esclarecer, eu fiz exatamente isso, eu baixei todos os arquivos e consigo abrir os Excel, viu, Anderson, no meu computador. Não abro o link, não. Eu baixei todas as pastas e isso realmente acontece. Se tiver no seu computador, você abre sem facilidade. Pelo menos eu consegui abrir com facilidade, viu? Então, siga essa instrução. Qualquer dificuldade, vocês me comunicam que eu tento, lógico, viabilizar, não é a gente tentar resolver qualquer dificuldade de algum membro do conselho, não é? Do conselho. Agora, era interessante, viu, Luiz? Se você puder mostrar aí, Luiz, baixo, você que está apresentando, mostra aí como exemplo. Viu, Luiz Gustavo? Pode entrar aí no link, Gustavo. Acho que ajuda aí os conselheiros a entender o caminho. Essa questão desses arquivos aí, para facilitar, se tivesse quando fosse enviar diretamente PDF, eu acho que ficaria melhor. Se seu Luiz aí tivesse como depois ver, pronto, baixar e enviar para a gente lá no grupo em PDF, ficaria muito melhor os arquivos. Facilitaria para a gente tá dando uma pesquisada, um estudo em cima dos arquivos. Eu deixo fazer a conversão do Excel em PDF. Alguns arquivos eu preciso compreender aí a proposta do conselheiro. Alguns arquivos, obviamente, eles não vão suportar essa conversão, né? A planilha de modelagem econômico-financeira, ele não vai suportar essa conversão. Os dados da planilha, de alguma maneira, estão até representados nos cadernos, né? Mas aquilo que é texto, aquilo que a gente consegue fazer essa conversão, mas... particularmente esse arquivo ali de modelo econômico-financeiro, vocês vão perceber que é um conjunto muito significativo de abas e com um número enorme de colunas. Se vocês converterem em PDF para ler em PDF, provavelmente aí vai ter muita dificuldade. Mas eu acho que é a forma como os conselheiros quiserem ter acesso, tem dificuldade nenhuma, e a organização aí da microrregião disponibiliza. Depois, aqui no caso foi como o meu, a gente foi tentar abrir no celular, né? No computador aqui já deu certo, já abriu aqui no meu, tá? No celular você não abre, não. Desculpa, vice Pablo, eu vou passar. E Anderson, outra coisa. É muito complicado você pegar uma parte do Excel e transformar em PDF. Normalmente não vai em cada aba daquela, e se for, vai ser uma coisa muito fracionada, Vicente. Não tem muito, vai dificultar mais do que ajudar. Essa conversão, um arquivo grande, com muitas abas, é complicado, viu? É muito melhor que você... Mas a gente dá um jeito. Tranquilo. Vê se eu estou dizendo a você, é melhor ficar no Excelzinho do que senão vai complicar mais a vida da gente. Pablo, por favor. Pablo pediu a palavra. Pablo, por favor. Amigos, mais uma vez, bom dia. Era só para poder contribuir, tá certo? Mas parabéns aí aos Marcelos, né, pela apresentação. Eu até abri todos esses arquivos, tá certo? Consegui ver, fiz uma análise aí rápida, mas assim, é muita informação, é muito documento, mas a gente tem que dar uma olhada com mais calma e tudo para poder processar. Eu até entendo que com essa apresentação aí de hoje, tem umas siglas aí que a gente consegue até linkar com aquilo que a gente viu. Então, vai assim ajudar bastante, tá? Então, era só para agradecer aí também isso. Perfeito, concordo em gênero natural. Eu também, veja bem, pessoal, eu abri quase todos os arquivos. Confesso a vocês que não sou competente em muita coisa, sobretudo nessa modelagem econômica, nessas coisas todas. Uma parte mais técnica já dá para eu ver, mas aí eu acho que eu passar, Anderson, um mês olhando essas modelagens econômicas, ver se eu não vou entender, não. Tem que ter alguém do lado para explicar, que não é minha área, eu sei disso, mas, lógico. Eu acho que é importante que a gente... Esse é o momento, né, de trazer dúvidas aí com os Marcelos,
Eu vi que o Marcelo Sanders fez toda uma apresentação dessa parte, né? Até que a questão das siglas, né? A CAPEX, OPEX, quando você abre as coisas que foi explicando aí, fica um pouco perdido, viu? Mas depois eu acho até para simplificar bem assim, na próxima apresentação, que for o CAPEX, se botar logo investimento, o que danado for OPEX, se botar operacional, para a gente é mais simples, né? Desses termos, quer dizer, eu não estou habituado, não é? Mas ficou claro, na apresentação deu bem para ficar claro. Mas aí, estamos ainda, viu? Acho que é um momento importante. Se vocês tiverem alguma dúvida, a intervenção da Alex foi boa, que esclareceu aí esses pontos. Luiz Matias, se alguém tiver, Vitor Hugo, alguma pergunta, né? A hora é essa de tentar. O assunto é muito, veja bem, muito material. Alex, novamente, Alex, por favor, fique à vontade, viu? Previsão aí. Como é que está o programa de aprovações aí pelo Tribunal de Contas? E se tudo der certo, quando é que está ocorrendo aí o leilão? Perfeito, Alex. O Tribunal de Contas já está acompanhando esse processo desde o ano passado, um processo que ele fez um pouco diferente pela complexidade, pelo tamanho do processo, né? Desde o ano passado, o Tribunal já tem tido acesso aí aos documentos, e desde março, de forma mais intensiva, né, com a disponibilização do material após a consulta pública, a gente já tem respondido esclarecimentos para eles, e a expectativa aí é que o Tribunal conclua aí a sua análise, suas contribuições até o final desse mês ou junho, tá? Entre maio e junho, para que a gente possa aí avançar com a publicação do edital no primeiro semestre, que é a expectativa aí colocada aí tanto pelo governo do estado quanto pelos municípios. Evidentemente que nesse mesmo processo vai ter aí a submissão também à Assembleia das Microrregiões. Em relação à Assembleia das Microrregiões, hoje está sendo apresentado a vocês, na próxima semana a gente está apresentando também ao Comitê Técnico, aí depois da apresentação ao Comitê Técnico, é que deve ser agendado, não está agendado ainda, vai ser definido, acho que provavelmente aí em conjunto com a Secretaria aí, a data para a Assembleia, mas só depois, evidentemente, da reunião aí do Comitê Técnico, que ainda acontece na próxima semana. Agora, obrigado, viu, Marcelo? Obrigado, Alex. Eu acho que um ponto importante, viu, para que a gente tenha foco, não é, no nosso trabalho como Conselho Participativo, é o seguinte: é impossível para a gente, veja bem, o nosso foco, e foi esse o objeto, a gente fazer uma análise das consultas públicas, né? Eu acho que é extremamente importante a gente poder pegar o arquivo Excel com todas as intervenções, com toda a resposta, porque nós não vamos aqui fazer, não é papel do nosso comitê, nem fazer avaliação técnica em relação à modelagem financeira, nem a questão técnica das obras civis. Eu acho que é importante esses dados serem colocados, né, serem disponibilizados para o comitê participativo, mas acredito eu que o nosso foco é uma análise detalhada, pormenorizada, nas consultas públicas, né, naquele arquivo que tem todos os questionamentos, né, do público e a resposta por parte, né, na parte técnica, uma por uma, que a gente possa ter essa... Vocês estão me ouvindo? Parece que tem um problema na rede? Não. Tem algum problema na rede? Alex, vocês estão me ouvindo? Marcelo, você está me ouvindo? Não. Vocês estão me ouvindo? Está aparecendo para mim falha aqui no... Perfeito, então, Alex, por favor. Pronto, aí, seguindo esse mesmo raciocínio aí de Antônio, nesse estudo, tanto o BNDES como vocês, existe alguma comissão permanente que esteja acompanhando as lições aprendidas aí do Estado? Eu sei que existe algo aí que está sempre puxando do que é que está... As lições aprendidas aí, né? Do que vem ocorrendo em outros estados. Mas se é permanente isso, e se isso consegue ser mostrado em relatório, alguma apresentação de comparativa, de coisas que a gente vai fazer melhor do que os outros estados, já que saíram na frente e a gente está aproveitando essa oportunidade para fazer melhor? Excelente, Alex. Excelente pergunta, porque essa, de fato, foi uma preocupação aqui do governo do estado desde o início assim, desse projeto, de a gente poder, de fato, ao contratar o BNDES, que foi quem estruturou
quase todos os projetos de concessão regionais, com exceção aí de São Paulo e Piauí, todos os demais projetos de concessão regional foram estruturados pelo BNDES. A gente tem essa experiência do BNDES. O BNDES, quando ele faz a estruturação, ele evidentemente faz um pós-venda, então ele acompanha o projeto posterior para extrair aí boas aprendizagens e pontos de melhoria. Então, vários aspectos das minutas já refletem isso, e a gente também solicitou ao BNDES que a gente pudesse, ao longo desse processo de estruturação, estar visitando alguns estados. Então, nós fizemos visitas e conversas tanto com agência reguladora, com estado, quanto até prestadores privados que estavam, sobretudo nos estados de Alagoas e Rio de Janeiro. Foram 2 casos de concessão parcial que já estavam em operação quando nós estávamos em fase de estruturação, e vários desses aprendizados estão incorporados aqui no projeto. Quando a gente dá aqueles 4 destaques ali no início do projeto, acho que são os 4 principais destaques, há outros que estão refletidos nas minutas, mas que a gente colocaria aí como uma importante reflexão dessas visitas. Uma primeira é o fato esses estados terem avançado com o projeto de estruturação de concessões sem a regulamentação da tarifa social. E essa foi uma conclusão assim, unânime de que era importante o Estado disciplinar a tarifa social e compatibilizar no projeto a tarifa social antes da licitação. Os estados de Alagoas e Rio de Janeiro colocaram um limite relativamente baixo de tarifa social, que refletia a realidade deles no momento que estava licitando, e só posteriormente, aí, com a edição da lei da tarifa social, é que estão tratando do assunto. Isso acaba tendo reflexos posteriores na tarifa mais geral dos usuários. Então, nós podemos antecipar esse processo. Um outro processo que a gente pode colocar aqui como aprendizado é a estruturação da agência reguladora. Também esses 2 estados foram iniciar o processo de estruturação da agência reguladora posteriormente à concessão já leiloada, já contratada. Então, isso a gente teve com as 2 agências reguladoras, eles estavam ainda elaborando os concursos, por exemplo. A gente também contratou com o BNDES um modelo de reestruturação da agência, que foi desenvolvido, e estamos aqui numa fase final até de análise na SAD para aprovação do concurso público da ARP, para sair, inclusive, nosso desejo é que saia, inclusive, antes da própria licitação. Vai ser uma sinalização muito positiva, tanto para a agência reguladora quanto para os próprios concorrentes na licitação, se ter essa ciência que o Estado de Pernambuco se preocupou em, antes da licitação, estruturar a agência. Acho que uma preocupação também importante nossa, que a gente viu nesses estados, e aí não vai nenhuma crítica, tá, Alex? Assim, mas a gente percebeu que nesses estados havia uma preocupação mais intensa de valorizar a outorga. Acho que todos os estados do Brasil têm uma necessidade grande de fazer investimentos, e naturalmente o recurso oriundo da outorga acabam sendo uma fonte importante para isso. E aqui foi uma decisão de partida do projeto de Pernambuco. Então, o projeto de Pernambuco não só não fez uma reestruturação tarifária para aumentar a outorga, como, pelo contrário, botou um modelo híbrido para amortecer o efeito na tarifa dos primeiros reajustes. E, além disso, toda a destinação do recurso da outorga, pelo menos aquilo que não vai estar sendo alocado aos municípios, já vai estar sendo alocado numa conta de universalização para se reverter diretamente a segurança hídrica e o saneamento. Então, o que a gente viu é que isso não aconteceu nos outros estados, e aí aquelas necessidades que continuam existindo posteriormente à concessão, você acaba não tendo recursos para enfrentar. Então, essa conta de universalização da segurança hídrica e do saneamento, eu acho que é um outro aprendizado muito importante. Separa uma parte importante dos recursos da outorga e destina isso para aqueles investimentos que vão ser necessários na parte de produção de água. Então, estou te dando assim alguns destaques, são os principais, mas para dizer que sim, foi uma preocupação grande no projeto, e a gente está também dentro dessa estruturação do BNDES, que olhou para a agência reguladora, ela olhou também para a estrutura do Estado. E aí também foi feita uma proposta que a gente está discutindo aqui, de você ter uma estrutura dentro do Estado para fazer esse papel de poder concedente, de estar acompanhando o contrato, gerindo o contrato e interagindo com outros estados em relação ao aprimoramento da regulação e da gestão do contrato. Alex, tudo bem? Excelente, Marcelo. Está satisfeito? Anderson, por gentileza, Anderson.
Seu Marcelo, a gente como conselheiro participativo, a gente praticamente é a voz popular, né? Escutando reclamações, demandas, sugestões. A gente, quando se for possível, em termos de indicação para a parte técnica, a gente indicar, tipo, solicitar uma fiscalização a respeito do saneamento, a respeito de criação de rede, tanto para o saneamento como para o abastecimento, como projetos. A gente vai poder se referir, um exemplo, tipo a ARP, a gente vai poder se referir diretamente a ela como Anderson Dias Pereira, conselheiro participativo da Emirai 1. Sim, Anderson, sim. Se você olhar, Anderson, o contrato de gerenciamento, ele reserva um conjunto de papéis para a microrregião, e o Conselho Participativo é parte da estrutura de governança da microrregião, de acompanhamento do contrato, de levar preocupações em relação ao contrato, de estar sempre fazendo as manifestações que entender pertinente, seja junto ao Estado como poder concedente, seja junto à ARP, seja pelos canais que a concessionária vai ter de instituir também de atendimento a usuários e às instâncias governativas. Então, o membro do Conselho Participativo da microrregião tem todos esses canais disponíveis aqui na futura regulação do contrato, tá? Tanto com o poder concedente, quanto com a ARP, quanto até com a própria concessionária. Show de bola, show de bola. Obrigado. E como vinha falando, presidente, só para parabenizar os Marcelos aí pela explicação todinha desse plano da concessão. Como foi dito, de acordo com os arquivos, muita coisa para a gente ler, muita coisa para estudar, e com a participação direta, assim, como ouvinte, na explicação dos Marcelos aí, fica mais claramente a mente da gente, o entendimento de todo o projeto de concessão e toda a participação. Questão de contabilidade, jurídica, essas coisas, acredito que a participação da gente do Conselho seja essa questão de busca, de indicação, ou até na questão tarifária, alguma coisa para favorecer, porque no plano da concessão, eu vejo que a população está sendo muito favorável. Em questão de um pouco do aumento da tarifa Pernambuco agora, que era dos R$10, que era R$9,99, se não me engano, agora subiu para 55 para quem tem rede de esgoto, mas favoreceu porque facilitou o acesso geral, que antigamente era baixo custo, a própria Compesa, a Companhia Pernambucana, arrecadava pouco, vai ter um peso grande na fiscalização, que é a perca do abastecimento, o furto. No meu ponto de vista, vai ser um benefício geral para a comunidade essa concessão. Obrigado, Anderson. Eu queria só fazer aí na linha de Alex, viu, Marcelo? Os Marcelos, o seguinte. Como não é, bem falou Anderson, nós somos aqui, né, um conselho justamente que está preocupado, não é, com a participação popular das comunidades. Eu, na mesma linha de Alex sobre as lições aprendidas, uma coisa que ficou, que eu fiquei curioso, não é, como população, é o seguinte: hoje, uma das grandes desafios mundiais é a emergência climática. E você vê que toda essa concessão, as projeções, não é, vão para 2030, 35, etc. A minha pergunta, Marcelo, ou para os Marcelos, é esse impacto, veja bem, a preocupação grande é que em todos os planos de adaptação o Estado está preocupado, quer dizer, a federação como um todo, não é? É obrigação do ente federativo o estabelecimento de planos de adaptação, mitigação, etc. Nessa modelagem, na concepção dessa concessão, foi levado em conta essa emergência climática, Marcelo, do ponto de vista em relação a escassez hídrica, a segurança hídrica, etc. Como é que isso foi, não é, considerado aí na elaboração do plano de concessão? Foi claro na pergunta, não, Marcelo? Eu acho que essa é uma coisa importante. Foi sim, Antônio, né, foi sim, mais uma excelente contribuição aí de vocês. Foi sim uma grande preocupação assim de todos os projetos, eu diria nem só de concessão de saneamento, né? Essa necessidade de considerar as mudanças climáticas que a gente está vivendo e os seus reflexos na futura prestação de serviço. Aqui no projeto de concessão, você consegue ver esse reflexo dessa preocupação em vários instrumentos. Como o Estado continua aqui o responsável pelos investimentos em segurança hídrica e produção de água, no plano regional você tem lá um capítulo específico
a segurança hídrica e, evidentemente, planejada para enfrentar esses desafios de resiliência climática aí para as próximas décadas. Então, você tem todo um capítulo voltado ao planejamento de curto, médio e longo prazo, investimentos que já estão em andamento, investimentos que precisam ser feitos em médio prazo, investimentos que vão precisar ser projetados por longo prazo para a microrregião, focado aí na segurança hídrica e em garantir aí essa capacidade de suportar as mudanças climáticas que nós vamos viver. Um segundo trabalho que foi feito, aqui foi mais focado do emergencial. Você tentar identificar, enquanto você vai estruturando no médio e no longo prazo esses grandes investimentos na segurança hídrica e aumentar nossa resiliência hídrica, você estabelecer um plano mais emergencial, porque a gente já sofre hoje uma condição hídrica escassa e com essas alternâncias climáticas hoje de forma imediata. Então, o nosso projeto previu, e aí foi o primeiro projeto que previu isso, o desenvolvimento na fase de transição já da concessão de um projeto, de um plano conjunto da Compesa com as futuras concessionárias, num plano imediato de ações de combate à intermitência. Então, é você pegar aqueles municípios que têm um histórico mais grave de escassez hídrica, escassez no abastecimento hídrico, e traçar um plano daquilo que pode ser feito em curto prazo, enquanto você vai fazer os investimentos de mais longo prazo, vai levar um pouquinho mais de tempo. Então, eu posso fazer captações com aduções de menor extensão, ou com implantação de poços, desenvolver alternativas tecnológicas para poder enfrentar. Tem todo um plano desenvolvido, que vai precisar ser desenvolvido nessa primeira fase do contrato, nos primeiros 6 meses, para ser implantado nos primeiros anos de concessão, tentando enfrentar de forma mais imediata as emergências climáticas dessa fase inicial do contrato. Então, do ponto de vista de investimento, você tem esses dois frontes. Um de mais curto prazo, é um plano de combate à intermitência, e de longo prazo, estruturação de um plano aí de segurança hídrica para enfrentamento ao desafio aí da resiliência climática, mais no longo prazo, voltado aos investimentos do Estado. Sempre lembrando que alguns desses investimentos já foram incluídos como responsabilidade da concessionária. Foi o caso aí dos 2 investimentos mais importantes do ponto de vista de resiliência que foram identificados pela Secretaria, que é a adutora Afrânio Dormente, Petrolina Afrânio Dormente, e a adequação da adutora do Oeste, para atender ali a região mais norte aí do Sertão. Além da adutora de Negreiros, que essa já está prevista, já está sendo estruturada dentro do Águas de Pernambuco pela Compesa. Marcelo, muito obrigado, viu? Vou passar a palavra para Pablo. Pablo, por gentileza. Senhores, uma dúvida aqui é a seguinte: fazendo um pouco de analogia com o que a gente viu nesses parques eólicos, a gente está vendo que tem contrapartidas do próprio Estado, né, que é uma coisa natural no processo, né? Mas eu lembro bem que nesses parques eólicos muita coisa de infra tinha que ser feita, principalmente essas redes de alta, né, para poder você ter o parque e aí conseguir distribuir energia. O que eu estou querendo dizer é, fazendo uma analogia com essas contrapartidas que nós temos, como é que está a saúde desses recursos financeiros, né? Isso está bem destravado, isso está assim bem tranquilo. Eu vi que uma parte aí vai vir do equity também, né? Porque você tem os ativos próprios aí, mas eu sei que tudo isso tem uma grande burocracia para poder vencer, né? Por isso que eu estou até curioso nisso. E eu achei a TIR aí de 9 e poucos %, eu achei uma TIR muito, digamos assim, competitiva para o grande desafio, né, que a gente tem, né? Então, eu assim, queria entender um pouco disso melhor, tá? Posso, sem causar aqui nenhum mais vício aqui de linguagem, né, professor Antonino, aqui de já ajustar a nossa apresentação para não cair nesses vícios da área, né, de CAPEX, de OPEX, de WOC, dessas coisas todas. A gente já tomou a lição aqui de tentar ser um pouco melhor, inclusive, desses termos. Mas, aproveitando a pergunta do conselheiro Pablo aqui, acho que a gente tem alguns caminhos, né? O primeiro caminho são os próprios recursos que já estão garantidos e destinados e provisionados no programa Águas de Pernambuco, e esses recursos fazem frente a parcela relacionada a toda
todos os aspectos de produção de água, segurança hídrica, uma parte, inclusive, também do próprio saneamento rural. Acho que essa é uma frente do Águas de Pernambuco. Uma outra frente são recursos que a própria companhia, né, a Compesa, também já obteve através de financiamentos que estão provisionados para fazer frente às suas despesas também de produção de água e de atendimento, inclusive, a comunidades rurais e tudo mais. Então, essa é uma segunda frente de recursos. Uma terceira frente de recursos aí, olhando o desafio, que é o desafio da universalização como um todo, né? Aquelas ações que estão previstas no programa PROSAR, né, que o secretário Arthur Coutinho acompanha aqui muito bem, que tem um foco muito grande na área rural e que permanentemente o Estado está em busca de fontes de financiamento para o programa. Uma terceira frente. Estou aqui tentando endereçar algumas dessas frentes que já estão em atuação e que já têm níveis distintos de maturidade, obviamente, mas algumas com nível de maturidade já a todo vapor, como a Águas de Pernambuco. E um quarto e último ponto é que nessa composição da parcela que diz respeito ao setor privado, né, obviamente o desafio do setor privado aqui é ter uma composição de recursos que vai ter uma mobilização de capital próprio, de recursos próprios, e vai ter uma mobilização de recursos a serem obtidos através do mercado financeiro. A partir do projeto, né, o bloco lá do projeto, ele está em sintonia com os projetos de saneamento. Nesse cenário de taxa de juros que nós tivemos aí nos últimos meses, né, de avanços, não é folgado, de fato, é um custo médio ponderado de capital aí, relativamente apertado, mas entendemos que está em linha aí um pouco com as debêntures que estão sendo emitidas aí pelas companhias de saneamento para obter recursos no mercado de capitais. Então, de maneira que os diversas frentes de obtenção de recursos, de alguma maneira, já estão direcionados ou estão sendo direcionados através de programas como o PROSAR. Isso eu estou olhando o desafio dos 35 bilhões como um todo, né? Qualquer recurso que venha, inclusive, da parcela de outorga, né, decorrente de um processo competitivo que seja desafiador e que mobilize recursos, ajuda a compor essa fonte. Por isso que o Estado fez questão de né, dedicar ali aquela parcela que não é a parcela dos municípios, na visão do Estado, a essa conta de universalização, exatamente para fazer frente a essa preocupação de garantir recursos para que o projeto tem que ser sustentável nas suas diversas parcelas, né? Tanto na parcela de distribuição e coleta e tratamento de esgoto na parte baixa a ser feita pelo privado, quanto na parcela da parte alta a ser feita pela companhia. Não sei se eu aqui tentei, Bruto, se quiser complementar, mas... Ô Pablo, só complementar um ponto, assim, o programa Águas de Pernambuco, quando a gente fala daqueles 6 bilhões ali que estão planejados nele, todos eles já estão com recursos contratados, tá? Então, você pode ver lá que tem o Estado contratou recentemente financiamento com o Banco dos BRICS, assim, de 1 bi, se eu não me engano. Recentemente, agora, foi aprovado no Senado recurso também para o saneamento com o Banco Mundial. Então, esse conjunto de recursos de investimentos previstos lá estão contratados e carimbados de alguma forma. Evidentemente, como a gente mostra lá no início, né, na motivação do projeto, a gente tem uma necessidade que vai além desses 6 bi que estão separados lá no Águas de Pernambuco, e esse é o motivo dessa composição aqui que está proposta nesse projeto, né, de você pegar uma parte significativa dos recursos da própria concessão, já alocar investimento para a concessionária, é o caso aqui da Adutora do Oeste e da Adutora Afrano Dormente. Então o Estado vai lá, aporta recurso, a concessionária faz, você tira da frente, como você falou aí, uma parte da burocracia, porque você já insere dentro do prestador, não precisa de uma licitação nova para fazer essas duas obras que são fundamentais aqui para o sertão, e além disso separa esse colchãozinho de liquidez que vier aí da outorga, do ágio da outorga aqui no sertão, para poder fazer os investimentos adicionais que a gente precisa para garantir essa resiliência hídrica aqui do nosso projeto. Perfeito, amigos. Obrigado aí, viu? Pessoal, Pablo, obrigado, Pablo. Alguma intervenção mais dos conselheiros? Veja bem, já são 12 horas e 1 minuto. Vitor Hugo, por favor, Vitor. Opa, bom dia, pessoal. Parabéns pela apresentação aí. Eu tava com as duas aqui e a apresentação matou algumas. Eu só fiquei com uma que eu acho que passou despercebido por mim. Eu só queria esclarecer.
Eu tenho umas críticas que estão fazendo, que é sobre o modo de contratação que alguns estados fizeram, que era para o maior valor da outorga. E aí eu vi que vocês corrigiram isso, colocaram o menor valor da tarifa, né? Do desconto na tarifa. Mas aí eu fiquei na dúvida em relação a como a contratação é sobre o maior valor de desconto da tarifa, se uma empresa não apresentar nenhum desconto. Na verdade, se nenhuma concorrente, proponente apresentar desconto, fica aquele valor, mas ela não pode aumentar esse valor de estrutura tarifária. Eu imagino o seguinte, só para me fazer mais claro. Se as empresas não acharem viável essa estrutura tarifária, como está proposta, e querer aumentar de início esse valor, se todos propuserem ou o valor que está ou a mais. Eu não entendi se existe essa restrição. É só para esclarecer esse ponto. Ô, Vitor, não pode. O futuro concessionário ele não pode oferecer uma tarifa acima daquela tarifa de hoje da Compesa, tá? Pode acontecer, o modelo aqui, só para te explicar melhor, o modelo é híbrido. Ele começa com a disputa na tarifa, vai até o limite de 5% de uma redução. Se chegar até esse limite de 5% na redução e tiver um empate, aí você vai para a disputa na outorga. A outorga mínima é de 6,6 milhões aqui no Sertão, aí eles vão sim disputar quem oferece mais acima desses 6,6 milhões. Por que a gente propôs aqui o híbrido aqui para Pernambuco? A experiência de outros projetos de concessão, em que você escolheu exclusivamente o critério de menor tarifa, e aí você acabou atraindo concessionários mais dispostos a correr o risco muito grande de oferecer um descusto muito maior do que ele consegue suportar a prestação de serviço e depois não conseguia cumprir as suas obrigações. Quando você coloca um limite para essa redução de tarifa e o restante ele tem que pagar à vista, porque a outorga, à vista não, em 3 parcelas, porque a outorga não é diluída ao longo dos 30 anos, ela é paga 80%, 60% no início, 20% depois na transição e depois 20% ao fim do segundo ano de prestação de serviço. Evidentemente que aí para dar outorga o cara tem que coçar o bolso e tem que ser muito responsável. Então, por isso essa combinação, mas respondendo a tua pergunta, o concessionário não pode de forma alguma oferecer algo acima da tabela da Compesa, pode ir até o limite dos 5%. Pode acontecer dos competidores entenderem que não dá para dar um desconto acima de 5% e ficar até o limite de 5% e não ter um ágio na outorga, isso pode acontecer. Aí é a competição na licitação que vai nos dizer se esse limite de 5% vai ser possível de ser alcançado e até se chegar a ter um ágio na outorga. Tá bom? Tá bom, obrigado, perfeito. Pessoal, alguém mais quer fazer alguma intervenção? Que já são 12h04, nós estamos encaminhando para o final da nossa reunião. Tem, pessoal, alguma mais? Alguém mais? Então, pessoal, eu acho que todo o conselho, né, agradece enormemente aí a apresentação dos Marcelos, né? Isso foi muito elucidativa, né, a participação de vocês. E aí eu passo, dentro do nosso ponto de pauta, os informes, se Luiz Gustavo vai fazer os informes. Veja bem, tem informes, e dentro desse, nós vamos o seguinte: hoje, a única deliberação do nosso conselho foi a aprovação da ata. Então, nós vamos continuar, não é, avaliando aí os documentos, que nós vamos marcar uma próxima reunião para justamente a gente poder debater, não é, e chegar a uma deliberação sobre, não é sobre a proposta, não é, de concessão, etc. Pois não, Marcelo, fica à vontade, os Marcelos querem dizer, nós já estamos encerrando. Alguém quer fazer muito? Pois não, Marcelo. Só para deixar vocês à vontade, professor Antônio, a gente, como já fez a apresentação, era o nosso objetivo, a gente está se despedindo aqui e ficamos à disposição para qualquer dúvida que vocês tenham, podem entrar em contato, tá bom? Um abraço Perfeito. a todos. Obrigado. Muito obrigado pela disponibilidade de vocês. Então, pessoal, pois não, Pablo? Antônio, era só para saber, no caso, aquilo que foi apresentado hoje, vocês vão passar também para a gente, né? Para a gente dar uma olhadinha também, né? Vocês vamos, que eu não recebi ainda, Luiz Pablo, mas vamos disponibilizar para o Conselho. Vou pedir a Luiz que assim que for disponibilizado, não sei se ele já tem, para colocar, tanto enviar por e-mail, se for possível, colocar aqui no nosso grupo de WhatsApp. Tá Muito bom. Eu acho que
eu vou conversar, não é, com o Arthur, e saber exatamente porque eu não sei, mas eu ouvi que a intenção seria, nós temos uma reunião com os outros conselhos participativos, né, para ter uma discussão mais ampla sobre, não é, a deliberação, não só apenas do Mirai do Sertão, mas também do Afogados, região metropolitana, desses dois. Mas aí, pessoal, à medida que eu for, não é, sendo municiado pelas informações, nós vamos colocando lá no nosso grupo e transmitirei por vocês, né, para vocês por e-mail, etc. Peço a Luiz Gustavo para fazer isso. Perfeito, pessoal? Podemos encerrar nossa reunião? Então, Sim. agradeço a todos vocês, viu? A todos os conselheiros pela participação, Alex, não é? Luiz, Pablo, Vitor Hugo, viu? Não sei se eu esqueci mais alguém, eu acho que estão todos, não é? Vitor, Alex, Anderson, Pablo, Luiz Matias, um forte abraço e até o nosso próximo encontro, tá bom? O resto de bom dia, um excelente dia para vocês e uma excelente semana. Um abração para todos, viu? Um abraço, até a próxima, pessoal. Um abraço, senhores.